Oi minha gente, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, dia de conclusão da leitura da Palavra de Deus, e hoje nós vamos para Romanos capítulo 4. A leitura está aquecendo, está boa, está agradável, Deus tem se manifestado e eu espero que você não perca um dia sequer e convide o máximo de pessoas que você puder para nos acompanhar. Sabe por quê? Porque a palavra é libertadora. Uma vez você mergulhando nessa palavra, você nunca mais será a mesma pessoa. Você será transformado de glória em glória. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Pai. Pelo teu Espírito e pela tua palavra. Obrigado pela carta aos Romanos. Ajuda-nos com teu Espírito na interpretação, na orientação. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos tudo. Amém. Vamos lá? Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos sobre o nosso pai Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independente das obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. É só Deus que pode fazer isso. Entende? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Por que Deus não cobra o preço do pecado? Porque Ele já cobrou em Jesus. O que tinha que ser pago, Jesus pagou. Agora, a minha obediência é em fé em Jesus e não mais para pagar nada. Eu não sou mais devedor de nada. Jesus pagou a minha dívida. Você entende? Jesus pagou. Agora, eu não sou mais devedor. A minha obediência é em gratidão. Bem-aventurado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é oferecida também aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditado como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Ele disse, essa fé é só para os circuncisos? É só para os judeus? Não. Porque quando foi dito essa frase para Abraão, ele não tinha sido ainda circuncidado. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela a circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Não foi pela lei, foi pela fé que Abraão recebeu a promessa. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente o que é da lei, mas igualmente o que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Falou, olha,
Abraão, ele recebeu essa promessa, e isso foi creditado na conta de Abraão como justiça antes da circuncisão, para que ele pudesse ser pai tanto de circuncisos quanto de incircuncisos. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Esse é Abraão, que creu contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele creu contra a esperança. O cara já tinha 100 anos, já tinha visto Sara envelhecer, o seu ventre secar. Ele tinha visto o seu corpo ficar velhinho, enrugado. Abraão não tinha mais vigor nenhum sexual. Mas ele ainda continuava crendo que Deus, que tinha feito a promessa, era poderoso para lhe conceder aquilo que tinha prometido. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso foi atribuído como justiça. Que obras tem isso? Nenhuma, é fé, apenas creu no que Deus prometeu. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas. Não é só para Abraão, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Isso foi uma experiência de Abraão, mas isso chegou a nós. Nós cremos. Isso lhe foi atribuído como justiça a Abraão e é atribuído como justiça a nós, que cremos no Deus de Abraão. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. E durma com esse barulho. Você é justificado por Jesus. Até Abraão, que viveu antes da lei, foi justificado pela fé em Deus. Em um Deus que faz uma promessa, ele vê o tempo passando e as coisas dando ao contrário, mas ele continuou crendo. Por isso, isso foi creditado como justiça. E é por isso que o justo viverá da fé em Cristo Jesus. Tenha um excelente final de semana. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça. Que Deus te inunde dessa fé. Que você possa ser transformado. Que o seu coração possa transbordar dessa fé. Não ignore a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e seja diferente. Viva o que você jamais viveu com Jesus. Que Deus abençoe. A gente se encontra na segunda-feira.